Bom, a nossa atividade de hoje, dia 3 de março de 2021, é a atividade 2 de língua portuguesa, tá? Então, completa é o cabeçalho, o seu nome completo é muito importante. Tá escrevendo, tá treinando o nominho seu, tá bom? Terminou de fazer aqui o cabeçalho, nós vamos fazer a leitura desse texto aqui. Poema visual. O poema visual caracteriza-se por valorizar a imagem como entidade universal. A palavra, no caso, é um complemento muito bem explorado e colocado, compondo um todo harmônico capaz de permitir ao espectador uma infinidade de leituras, de acordo com o nível do seu conhecimento, experiência, cultura e escolaridade. A poesia visual transmite uma mensagem, não só através da linguagem verbal, mas também utilizando recursos diferentes, como a construção de imagens para chamar a atenção do leitor. Através desse tipo de poesia, é possível ter variados pontos de vista sobre uma mesma obra. Definição retirada do livro Poemas Visuais e Poesias, do autor Hugo Pontes. As poesias visuais são compostas por elementos visuais ou gráficos organizados artisticamente que conseguem transmitir algum tipo de mensagem ou de reflexão. Então, aqui nós temos um poema visual. Na aulinha de ontem, nós fizemos uma tarefinha, sobre cyberpoemas, que é a mesma coisa aqui do poema visual. São os poemas que vão formar uma imagem, No caso aqui, esse poema, ele está falando sobre o café. Alguém que goste de café, que acha importante tomar café, E por que está nesse formato? Então, formou aqui o quê? Uma xícara, como se fosse uma xícara de café com a fumacinha saindo aqui. Então, isso que é um poema visual, um cyberpoemas. Usam as palavras e, ao passo que vai escrevendo, vai formando a imagem daquilo que o poema está falando. Então, aqui, o nosso poema está dizendo assim, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, aqui está o nosso poema visual aqui. Vamos para a atividade. A atividade número 1 está dizendo assim: você gostou do poema visual Xícara? Por quê? Aqui é uma resposta sua, pessoal. Mas não é que quando a tia está falando assim, gente, a resposta pessoal, você vai escrever resposta pessoal, não. Tá acontecendo isso em algumas tarefinhas. A gente vai colocar aquilo que você pensou. Você vai escrever aquilo que você pensou. Olha, você gostou do poema visual Xícara? Tem gente que vai dizer sim, que gostou. Tem gente que vai dizer não. Agora, e por quê? Por que você colocou sim? Ou por que você colocou não? Então, quando eu falo resposta pessoal, é porque pode ter respostas diferentes. Cada criança vai colocar aquilo que pensou, aquilo que achou, ok? Por isso que a tia não vai pôr a dela aqui, porque eu penso uma coisa, você pensa outra. E aí, a gente vai escrever aquilo que você pensou. Combinado assim? Número 2. Você identificou alguma imagem no poema?
a primeira resposta aqui vai ser o quê? Sim, né? Porque essa resposta aqui, todos, ao ler o poema, ao ver, vai identificar. Qual? O quê? Uma xícara. Não foi o que nós vimos lá? A imagem que a gente percebeu é uma xícara. Como o poema visual Xícara combinou palavras e imagens, né? Então, como que ele fez essa combinação, né? O autor desse poema, ele foi escrevendo as palavras do jeito que no final ia formar o desenho de uma xícara. Então, vamos lá. Como o poema visual Xícara combinou palavras e imagens, né? O autor foi escrevendo as palavras, né? E formando o desenho de... Aí, como o nosso espaço aqui tá pequeno, vamos escrever aqui, ó, uma xícara, tá? Também você pode colocar essa mesma resposta com o mesmo sentido, mudando as palavrinhas aí, ok? Né? Então, eu coloquei assim, o autor foi escrevendo as palavras e formando o desenho de uma xícara. Então, ele combinou palavra com a imagem. Aí agora, aqui, ó, vamos fazer a número 4. Cada parte do desenho formado é constituída por texto. Escreva nas linhas abaixo o texto do poema A Xícara. Aqui, a nossa tarefinha, ela começou, né? Na primeira folha aí e termina no verso da folha. Então, aqui vamos organizar para a gente entender direitinho. Porque, na verdade, o nosso poeminha, ele vai precisar aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai escrever no espacinho da folha aí. Então, nós vamos escrever assim, ó. Na tarde fria de julho. É um verso, né? Aí, depois, o outro verso é: voa o cheiro, o barulho. Então, voa o cheiro, o barulho. O outro verso é: do café descendo quente. Do café descendo quente. O outro: pelo bule reluzente. Pelo bule reluzente. Aí veio a reticência, né? Que é esse sinal de pontuação aqui. E me pergunto já em prosa. Aí veio os 2 pontinhos, né? 2 pontos. Depois veio travessão. Existe coisa mais gostosa. Então, aqui nós reescrevemos o poema, né? Lá eles eram um poema visual, né? Aqui nós colocamos aquele poema que nós estamos acostumados de forma normal. Não formou nenhum desenho,
nenhuma figura. Então, a tia vai dar um tempo para você ler direitinho, entender, responder, para depois a gente passar para número 5. Número 5. Observe o poema visual abaixo. Sabemos que nesse tipo de gênero, o mais importante é a imagem. Com base nisso, crie um poema visual com base no poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Aqui nós temos um poema, só para a gente ver, olhar aqui, ler, né? Depois a tarefinha nós vamos fazer sobre esse aqui. Então, vamos ler aqui. Você vai ler aí, né, na sua tarefinha, tá? Para você enxergar melhor, conseguir visualizar melhor. Então, vamos lá. Era uma vez um caracol muito enrolado. Além da casca, ele mesmo também era cheio de voltas. Quando ia contar uma história, demorava tanto para chegar ao final que todo mundo desistia antes e ia embora. Os que não iam acabavam pegando no sono ali mesmo. Quando o caracol era pequeno e tinha prova na escola, precisava de umas 5 folhas para explicar tudo bem explicadinho. E coitado do professor, levava uma semana para ler tudo aquilo e ficava até tonto, mais tão tonto do que você deve estar agora com essa enrolação toda, entendeu? Então, parabéns e fim. Bom, agora que a gente tentou ler aqui, né? A gente vai ler esse poema, As Borboletas, Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, oh, que escuridão! Muito bem, a tarefa veio pedindo para a gente fazer desse poema As Borboletas, transformar ele num poema visual. Se eu vou transformar ele num poema visual, eu vou ter que ir colocando as palavras do poema no formato de uma borboleta, né? Se você tiver outra ideia que possa fazer também, faça, depois conta pra tia, tá bom? Mas a ideia aqui é você pegar esse poema e fazer, escrevendo os versos dele, até formar uma borboleta, ok? A tarefinha de matemática é a atividade 6. Aí você vai colocar aqui também no cabeçalho 3 de março, né? E completar o resto. Então, vamos para a atividade número 1. Escreva os sucessores e os antecessores com o valor posicional de cada número. Siga o modelo. Olha bem, nós temos aqui o número 1398. Aí o antecessor de 1398 é o 1397. Só que é para a gente fazer ele usando o valor posicional, ou seja, como se nós estivéssemos fazendo decomposição. Então, no caso aqui ficou 1000 mais 300 mais 90 e mais 7, que aí forma 1397. O sucessor seria 1399. 1000 mais 300 mais 90 mais 9. Agora aqui nós temos 993. Aí nós vamos pensar assim. O antecessor de 993 é 992. Então, eu vou colocar 900 mais 90 mais 2. E o sucessor vai ser 900 mais 90 mais
4, porque aí vai formar 992 e aqui 994. Aqui nós temos 1401. Então, o antecessor é 1400. Então, nós vamos fazer 1000 mais 400. E o sucessor é o 1402. Então, é 1000 mais 400 mais 2. Aí, nós temos agora, a tia vai apagar aqui, nós temos agora o 2001. Então, o antecessor dele vai ser o quê? O número 2000, né? E o sucessor vai ser 2002. Então, é 2000 mais 2. 2002. Nós vamos ver aqui sobre o valor posicional do algarismo, né? Porque dependendo o lugar que o número ocupa, no quadro valor de lugar ou no ábaco, né, que a tia já mostrou para vocês, ele vai ter um valor diferente. Mas vamos ler aqui. Os algarismos que utilizamos para escrever os números têm sempre um valor absoluto e um valor relativo, também chamado de valor posicional. O valor absoluto é o valor próprio do algarismo, independente do lugar que ocupa no número. Por exemplo, o 257, o valor absoluto do 7 é 7, o do 5 é 5 e o do 2 é 2. Então, o valor absoluto, a gente não vai preocupar se ele é unidade, se ele é dezena ou se ele é centena ou unidade de milhar. Tá? Ele é absoluto, é o próprio número. Agora, o valor relativo ou valor posicional é o valor que o algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa no número. Aí vem o mesmo número, 257. O 7, ele é 7 unidades. O 5, ele vale 50 ou 5 dezenas. E o 2, ele vale 200 ou 2 centenas. Então, vamos revisando aqui. Se ele é o valor absoluto, né? Então, por exemplo, o 7 aqui é 7, o 5 é 5, o 2 é 2. Mas quando é o valor relativo, o 7, ele vale 7 porque ele é unidade. O 5, ele vale 50 porque ele está na dezena. E o 2 vai valer 200 porque ele está na centena. Aí veio essa tarefinha aqui, ó, número 2. Escreva o valor absoluto dos números de acordo com os códigos. Depois escreva-os por extenso. Então, vamos ver o código aqui. Aqui nesse quadrado, né, nós temos o 4. Então, vamos pôr um 4 aqui. No círculo tem 1 e no triângulo o 5. Então, aqui eu formei o número 415. Aí, aqui, né, esse losango aqui, ele tem o 9. O quadrado tem o 4. Esse aqui, ele tem o 3 e o triângulo aqui tem o 5. Agora, preste atenção. Muito bem, olha aqui. Vamos pegar o número que repetiu lá e aqui. O 4. O 4 repetiu aqui e tem ele aqui também, tá? Então, qual que é o valor do 4? Aqui ele é 400, ou seja, ele é 4 centena. E aqui também ele vale 400, 4 centena, porque aqui seria unidade simples, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade simples, dezena e centena. Então, nós formamos esses números aqui e agora vai escrever por extenso. Então, 415. Vamos lá. 415.
E aquele ali, que é um número maior, né? 9.435. 9.435. Então, aí está a nossa tarefinha, ok? A tarefinha de história, que é ciências humanas, na história, é a atividade 2. Também coloquem a data, 3 de março aí, ok? Nós vamos estar lendo aqui a lenda do Anhanguera, tá? Na aulinha passada de história, que nós fizemos umas tarefinhas que falou assim como Goiás começou, o estado. Aí veio assim, resumidamente, contando como que foi, né? Chegaram pessoas diferentes aqui no nosso estado de Goiás, foram explorando as riquezas, né? E tem, né, esse Anhanguera, que ele era um homem, né? Aí fala que ele era um bandeirante paulista, ele era um homem, né, vindo de São Paulo, e que ele veio, e a história de Goiás conta algo sobre ele, que ele fez para o estado de Goiás, tá bom? Então vamos ler aqui. A lenda do Anhanguera. Anhanguera foi um bandeirante paulista, um dos primeiros a explorar o Brasil central no século XVII. Aspirando a encontrar ouro no sertão goiano, organizou uma bandeira e partiu para lá em 1682. Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera pai, partiu para a localização dos Filhões de Ouro, com grande caravana e acompanhado de seu filho, que tinha apenas 10 anos de idade. Conta a lenda que Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, procurava as ambicionadas minas de ouro quando se deparou com índios da tribo Goiáses que impediram a entrada da bandeira em suas terras. Percebendo que as índias estavam adornadas com ouro, teve certeza que ali era o local da mina. Teve a ideia de encher uma pequena vasilha de aguardente e tocar fogo. Os índios acreditaram que a água estava pegando fogo e, diante da ameaça do bandeirante de queimar os rios, os índios renderam-se. Não só permitiram a entrada dos exploradores em seus territórios, como ainda lhes revelaram a localização da mina. Bartolomeu Bueno da Silva recebeu dos índios o apelido de Anhanguera, que significa diabo velho ou espírito maligno, né? Então colocaram esse apelido porque eles consideraram ele como um homem mau, porque veio tomando ali, né, posse do que eram deles. Então eles apelidaram assim, né, devido a eles estarem assim contrariados com a situação. Qual a razão dos indígenas acreditarem que o Anhanguera colocaria fogo nos rios? Nós lemos no texto. O que foi que ele fez? Né? Foi porque ele pegou lá o aguardente, né, que é um líquido, né? Como ele tem álcool, então ele pega fogo facilmente. Então ele pegou o aguardente e colocou fogo. E os índios pensaram que aquilo era uma água normal, que ele estava pondo fogo nela, né? E na verdade não era. Então vamos lá. Aqui, ó. Qual a razão dos indígenas acreditarem que o Anhanguera colocaria fogo nos rios? Por que eles acreditaram? Devido, né? Então, ó, devido a experiência que a tia leu de novo, ou você mesmo lê, e fazer o desenho aqui. Como que foi esse encontro desse Anhanguera com os índios, né? Como que foram? Como que você acha? Então, você vai fazer aí um desenho da maneira que você entendeu. Tudo bem?